Aqui eu sei que sim, mas a minha vontade não aparece, a minha consciência diminui um pouco, eu lido mais com a culpa do que com a comunhão. E por quê? Porque eu preciso entender o time da volta. O time da volta. Deus me habilita para me ir, mas Ele tem um tempo de eu voltar. Quando eu não entendo o tempo da volta, o diabo entra na incontinência. Semana passada eu levantei uma questão aqui relacional, lendo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Até vou ler de novo, se você me permitir. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido também. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por um mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Eu não vou agora explicar tudo de novo, os elementos intrínsecos na questão da lei da incontinência. Eu gostaria que você buscasse o vídeo da semana passada. Talvez, se você não assistiu, vai ficar mais fácil. Eu quero dar um passo à frente. Mas a verdade é que Deus criou uma lei relacional. Mas a Bíblia fala que a gente não consegue estar se relacionando todo o tempo. E a Bíblia diz em Eclesiastes que é um tempo para juntar e é um tempo para se separar. No caso de marido e esposa ou qualquer outra dinâmica relacional horizontal, a Bíblia deixa claro que quando você deve relacionamento para alguém, você não pode estar muito tempo separado dessa pessoa, porque isso corre o risco de o diabo entrar nessa incontinência e depois você não consegue mais aquele acesso, castelos de mentira vão acontecendo e quando você vê, aquela comunhão não volta, porque a gente perdeu o time de voltar a juntar-se novamente. Mas vamos lá, isso aqui é uma lei para marido e esposa, é uma lei relacional. Mas eu gostaria de pensar, a Bíblia diz o seguinte, assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E a Bíblia diz que o homem solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o homem casado está dividido. Pense, está dividido. Ou seja, ora tem que cuidar das demandas da esposa, do casamento e deste mundo, ora tem que se voltar para Deus. E lá no relacionamento horizontal, a Bíblia diz que você tem que estar com a sua esposa, mas vai se separar em algum momento, de mútuo acordo, para ter uma dedicação com o Senhor. E é nesse ponto, se você assistiu o vídeo anterior, lá nós falamos dessa relação horizontal. Agora eu quero falar dessa relação vertical. Muitas vezes a gente tem uma comunhão com Deus gostosa, a gente tem um relacionamento com Deus gostoso, mas de repente a gente abre um espaço de tempo que a gente entra na incontinência. A gente não volta a se relacionar e muitas vezes está inclusive debaixo de um envio de Deus, debaixo de uma permissão de Deus para você ter uma vida mais ativa. Só que a Bíblia diz que é tempo de se separar e é tempo de juntar. Sabe o que acontece? Se eu demoro muito para voltar para essa comunhão com Deus, o diabo ele entra na incontinência. Ele interrompe, ele coloca um obstáculo nesse caminho de acesso. E quando a gente vê, a gente sabe que tem que buscar a Deus, a gente sabe que tem que voltar para o devocional, entregar-se no Espírito a Deus, e a gente parece que não encontra mais esse caminho de volta. Aqui eu sei que sim, mas a minha vontade não aparece, a minha consciência diminui um pouco, eu lido mais com a culpa do que com a comunhão. E por quê? Porque eu preciso entender o time da volta. O time da volta. Deus me habilita para me ir, mas Ele tem um tempo de eu voltar. Quando eu não entendo o tempo da volta, o diabo entra na incontinência. Por isso tanto vale para a questão horizontal, como para a questão vertical com Deus. E sabe de uma coisa? Principalmente para nós que fizemos a obra de Deus. Às vezes a gente está um tempo de comunhão com Deus, de vida com Deus, e de repente o Senhor nos habilita, nos comissiona para um tempo mais de entregar-se à obra, de fazer, de ir. Mas de repente, quando a gente não entende o tempo da volta, a gente fica só no serviço,
a gente fica só na obra, no ativismo, e a gente não volta, não consegue mais voltar, porque a gente não entendeu o tempo do retorno. Recebeu até uma habilitação para ir, mas perdeu o time de voltar. E sabe de uma coisa? A gente passa a viver muito mais no serviço do que no relacionamento. E uma das coisas que nos ajuda muito a esse mal, essa coisa ruim, que está pautado muito mais em serviço do que em relacionamento, é porque é a nossa falta de senso da paternidade de Deus. Porque a paternidade de Deus, ela me coloca numa dimensão de relacionamento. Eu até escrevi, coisa rara que eu tenho de escrever as coisas, mas eu gostaria de ler como eu escrevi, para ver, porque eu não saberia nem falar isso novamente. A falta da paternidade me coloca numa dimensão com Deus só de serviço e não de aperfeiçoamento. Até a ceia, que é o maior sinal de relacionamento, nós ainda queremos pautá-la em regulamento. A lei protege a pessoa, mas ela não aperfeiçoa ninguém. Satanás, ele não combate o serviço. Satanás combate o relacionamento. Satanás entra na incontinência do relacionamento. Ele não entra na incontinência do serviço. Satanás suporta estar no meio do serviço do relacionamento. Satanás suporta estar no meio do serviço, mas não suporta estar no meio do relacionamento. Eu não posso trabalhar para Deus sem ter um relacionamento sadio com Ele. Eu devo conhecê-lo para servi-lo e não servi-lo para conhecê-lo. Serviço que vem antes do relacionamento gera cobrança. Relacionamento que vem antes do serviço gera honra. Sabe quem eu me lembrei agora? Quando Deus chama Abraão e disse: Abraão, sabe Isaac, sabe Ismael? Lança fora Ismael com a escrava, porque eu quero que você fique com Isaac, porque o filho da escrava não vai conseguir, ele não vai poder caminhar com o filho da promessa. E a Bíblia diz, sabe o quê? A Bíblia diz que Isaac, ele era o filho da mulher amada de Abraão, era o filho da mulher da aliança de Abraão. E quem era Ismael? Ismael era o filho da escrava. Deixa eu te dizer uma coisa, um dia Sara chamou Agar, a sua serva, e disse: Agar, eu quero que você preste uma noite de serviço para o meu marido, porque eu não posso ter filho, eu quero que você engravide dele. Aquele dia, Abraão não deitou pelo amor do relacionamento, Abraão não deitou no amor da aliança, Abraão contratou um serviço. E desse serviço que Agar prestou para Abraão, nasceu um filho chamado Ismael. E quando Deus quis progredir com Abraão, Deus disse a Abraão: agora Ismael não vai poder vir junto. Você vai ter que lançar ele fora. Só vai ficar Isaac, que é o filho do teu relacionamento e da tua aliança de amor. Sabe de uma coisa? Deus estava dizendo a Abraão: eu não quero que fique nada conosco, que é fruto de serviço. Só vai ficar o que é fruto do relacionamento. Por isso, quando o serviço vem antes do relacionamento, gera-se cobrança. Quando o relacionamento vem antes do serviço, gera honra. Dispensa tudo aquilo que é fruto do serviço, para que fique somente aquilo que é fruto do relacionamento. Deus abençoe seu coração, quebre a incontinência, volte para Ele, para poder também voltar para o próximo. Porque é tempo de juntar, é tempo de separar. Que esse princípio seja compreendido entre nós e devidamente aplicado. Em nome de Jesus. Deus abençoe.